Vamos falar hoje de uma coisa que parece simples, mas que, quando a gente entende de verdade, muda tudo: foco. E não do jeito que a gente costuma pensar. Na verdade, a nossa ideia comum de foco pode ser exatamente aquilo que nos impede de sair do lugar. Sabe aquela sensação? Um desejo enorme de melhorar, de realizar um grande sonho, mas na prática o dia a dia não muda. É um ciclo que frustra, né? E um dos grandes motivos para isso é uma falha em entender o que significa ter foco de verdade. Para entender por que tanta gente se sente estagnada, a gente precisa primeiro explorar o tal do paradoxo do foco. O jeito que a maioria de nós encara o foco é, na verdade, uma armadilha. Uma que nos mantém ocupados, mas não necessariamente produtivos ou em movimento. A ideia que está na cabeça de todo mundo é que ter foco significa abraçar o mundo. Fazer mais coisas, aceitar todas as oportunidades, dizer sim para tudo que aparece na frente. É aquela mentalidade de acumular, onde mais atividade seria igual a mais progresso. E aqui está a grande pergunta que desmonta essa crença. Se estar ocupado fosse o segredo, por que tanta gente, mesmo com a agenda lotada, sente que está patinando no mesmo lugar? Isso nos leva a uma redefinição fundamental. Pois é, está na hora de mudar essa perspectiva. O verdadeiro foco não é sobre fazer mais, e sim sobre escolher melhor. É uma mudança de acumulação para intenção. Agora, olha só que interessante o contraste aqui. O mito diz pra gente adicionar, enquanto a realidade do foco diz pra gente subtrair. O foco não é sobre o que se faz, mas sobre o que se decide não fazer. É um ato de escolha, de propósito. E toda escolha verdadeira vem com um preço, que é a renúncia. Quando se escolhe um caminho, automaticamente se renuncia a todos os outros. E isso não é um castigo, é simplesmente a mecânica de uma decisão real e comprometida. E é aqui que a coisa fica difícil de verdade. A parte mais desafiadora do foco não é evitar as coisas ruins, mas sim as coisas boas que nos desviam do nosso objetivo principal. Pensa bem, é muito fácil recusar algo que é obviamente ruim. Mas o verdadeiro teste de foco acontece quando surgem aquelas oportunidades boas, sabe? Convites interessantes, ideias que fazem sentido, mas que não estão alinhadas com aquilo que foi definido como prioridade. Vamos pegar um exemplo prático para isso ficar bem claro. Imagina que alguém tome uma decisão firme, tipo essa aqui. Agora eu vou cuidar do meu corpo e da minha saúde. O foco está definido, certo? E aí quase que imediatamente as distrações aparecem. Mas repara só, não são distrações ruins, são coisas boas, convites para socializar. E a negociação interna começa com aquele perigoso "ah, mas é só por hoje". Então, o ponto crucial é esse. O problema nunca é o evento isolado, não é o jantar. É o padrão de negociar com as próprias decisões. Se uma decisão é facilmente negociável, ela nunca foi uma decisão de verdade. Quando a gente falha em renunciar e tenta se agarrar a tudo ao mesmo tempo, a gente paga um preço bem alto. A gente vive num estado de divisão interna constante. Essa frase resume o custo perfeitamente. Quem negocia com tudo não sustenta nada. É forte, né? Quando a base de uma decisão está sempre se movendo, nada pode ser construído em cima. A falta de uma escolha real e do compromisso de dizer não nos deixa divididos. Uma parte de nós quer ir para um lado, enquanto outras partes são puxadas em direções diferentes por várias oportunidades boas. E este é o resultado final. Não tem como escapar. Uma pessoa dividida fica estagnada. A energia se esvai em conflitos internos e mudanças de direção, em vez de ser canalizada para um progresso que faz sentido. Simplesmente não se avança. Ok, então como a gente aplica isso? Vamos sair da teoria e ir para a prática, focando na sua única decisão. O plano de ação é bem direto e tem 3 pilares. Primeiro, clareza. Escolha uma única prioridade que realmente importa agora. Segundo, compromisso. Decida que vai proteger essa prioridade ativamente, como um escudo. E terceiro, a disciplina de parar de negociar. Sustente o não, mesmo quando for difícil. E aqui fica uma sabedoria final para ajudar nesse processo. O timing é tudo. Uma oportunidade pode ser excelente, mas se ela não serve ao foco principal, neste momento, ela não é boa para você agora. Isso se chama discernimento. E assim a gente termina com essa pergunta para reflexão. Olhando para a própria vida com honestidade, existe um foco real, uma escolha clara que guia os nãos, ou existe apenas uma agenda cheia de atividades? A diferença entre quem avança e quem fica estagnado muitas vezes está na resposta a essa pergunta.